Oi, eu sou o Zé e hoje eu vim falar para vocês sobre o livro Um Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2004, e só na metade da escrita dele foi que o José Saramago resolveu linkar ele com outro livro que ele tinha publicado 9 anos atrás, que foi Um Ensaio sobre a Cegueira. E se você não sabe a história do Ensaio sobre a Cegueira, eu te recomendo a clicar aqui em cima e ver o vídeo que o Fernando fez sobre esse livro, porque para você entender esse livro, é bom que você conheça a história do Ensaio sobre a Cegueira. Aqui novamente a gente vai ter um narrador onisciente e em terceira pessoa. E a narrativa começa em um dia de votação, onde a gente vai ser apresentado aos primeiros personagens dessa história, que são vários políticos. Esses políticos, eles são separados em partidos da esquerda, do meio e da direita. Mas no final das contas isso não é tão importante para a história. O importante é que a gente está nesse local onde os políticos estão aguardando os eleitores virem para darem seus votos. Acontece que nesse dia tá tendo uma chuva muito forte, e como a gente sabe que o Saramago não coloca nada alheio nas histórias dele, a gente já pode inferir que essa chuva vai trazer alguma surpresa para esses políticos. Lá pelo final do dia, quando a chuva passa, mais ou menos pelas 4 horas da tarde, os políticos ficam mais aliviados porque começam a chegar os eleitores e depositar os seus votos. Mas o que acontece no final da apuração desses votos é que é o mais impressionante. Pela primeira vez na história daquele país, mais de 70% dos votos foram em branco. E o interessante no Ensaio sobre a Lucidez é a gente ver a histeria, a preocupação desses políticos de perderem seus cargos, perderem os seus privilégios por essa questão dos votos terem sido a maioria em branco. É claro que os políticos vão dar várias justificativas de que provavelmente houve um erro dos eleitores, que eles se enganaram. Ah, eu entendo que vocês foram inocentes e votaram em branco, então a gente vai realizar uma segunda votação. Mas, surpreendentemente, a segunda votação tem uma taxa de, eu acho que mais de 80% de votos em branco. E aí os políticos meio que enlouquecem. Eu acho que foi ligado nessa palavra branco que o José Saramago teve a ideia de juntar os dois livros. Porque a cidade que se passa o ensaio sobre a lucidez é a mesma cidade em que se passou a história de um ensaio sobre a cegueira. Só que dessa vez o branco, que se refere à cegueira do primeiro livro, que era mais ligado a toda a alienação daquele povo, dessa vez é o branco do voto em branco, que está totalmente ligado à lucidez daquele povo. Porque para aquele povo, nenhum dos políticos representam eles não estão gostando da situação de que estão vivendo, e por isso resolvem se manifestar de alguma forma. Mas para os políticos, isso não é lucidez, isso é totalmente irracional, é irreal. Eu acho que até mesmo para a gente pensar que a maioria de uma população vai votar em branco porque não está gostando daquela política é algo assim, fantasioso. Então a gente vai acompanhar todos os políticos se juntando, todos os partidos se unindo por um bem maior, pelo bem da democracia, e fazendo discursos do tipo: população, vocês estão acabando com a democracia, vocês querem instaurar o caos na nossa cidade. Todo aquele discurso inverso sobre o que é democracia. Porque para eles, o democrático é você votar em um dos partidos. Você não tem direito de votar em branco. O seu direito é votar em algum deles, para que algum deles tenha privilégio. E aí, como essa onda de votos brancos afetou toda aquela cidade, o resto do país começa a ficar muito preocupado, porque assim como a cegueira branca, os votos brancos eles podem se expandir e acabar passando para as outras cidades, e assim a política daquele país se tornar um caos. E assim como aconteceu no ensaio sobre a cegueira, os políticos eles resolvem isolar aquela cidade, porque é como se a cidade estivesse doente. E aquela doença ela pode contaminar as outras cidades e todo mundo começar a votar em branco naquele país. É nessa parte que a gente vai ver, eu acho que uma crítica de José Saramago contra aquela política ditatorial, para tentar achar alguma justificativa racional para toda essa quantidade de votos em branco. Os políticos, ao invés de tentarem conversar com a população, em saber por que vocês votaram em branco, quais são as suas queixas, por que vocês não estão gostando dos nossos partidos, não. Eles vão querer achar um responsável
um tipo de agente transmissor daqueles votos em branco. Eles vão começar a investigar pessoas, aprisionar pessoas, eles vão cometer até atentados para tentar repreender toda essa população lúcida, que para eles é uma população que está desvairada. E a história do ensaio sobre a lucidez é uma história triste. Ela é miseravelmente triste, principalmente por conta dos personagens. Os personagens que são colocados aqui basicamente são políticos, e são políticos desonestos, políticos que só pensam no seu individual, então a gente não cria muita empatia quanto a eles. Já a população, ela é sempre tratada como um todo. E tratada como um todo, a gente não consegue ter aquela empatia, aquele companheirismo. Então eu acho que quando você chega mais ou menos na página 150 do livro, é que você começa a perceber personagens mais individualizados, onde vai aparecer um presidente, um ministro, um agente de polícia. Eu acho que foi por conta dessa falta de empatia, dessa falta de sentimento que a gente tem por essa população, foi que o Saramago resolveu colocar os personagens novamente do Ensaio sobre a Cegueira nesse livro. E o mais curioso dessa história é que, por mais que pareça um processo revolucionário e diante dessa agressividade dos políticos de quererem isolar a cidade, de tirarem todos os direitos dela, de deixarem a cidade para que ela se autodestrua, para que ela fique um caos, a população dessa cidade ela permanece em paz, como se fosse um tipo de protesto silencioso. Os habitantes da cidade, eles não brigam entre si, o número de crimes não aumenta. A cidade, apesar de terem tirado todo o saneamento básico dela, ela continua limpa, porque os habitantes eles criaram um tipo de companheirismo, de cooperativismo, que os políticos não imaginariam que uma população pudesse ter se não houvessem os superiores que governassem aquela cidade. Vale ressaltar também que o Ensaio sobre a Lucidez ele traz uma crítica muito forte contra a mídia. A mídia que deveria ser democrática, passar realmente as informações verdadeiras, aqui ela vai ser uma mídia que favorece bem as elites, que são os governantes. Então a mídia sempre vai colocar que a população está louca, que a população quer o fim do governo, que os políticos são os bonzinhos da história, que eles estão fazendo aquilo para colocar um pouco de consciência na população. E novamente o mais irônico da história é que apesar de todos esses ataques, a população continua lá plena, a população está solidária e isso não afeta eles, o que deixa os políticos cada vez mais preocupados. Então, basicamente, o que eu entendi desse livro é que ele é um livro que fala sobre a conscientização social e é um livro que fala sobre a desconstrução de um poder capitalista, como ele colocou no Ensaio sobre a Cegueira, e de um poder político que só pensa nos bens próprios. Eu também achei muito interessante ele ter feito esse link do Ensaio sobre a Cegueira, colocando que naquele momento a cegueira foi necessária para que eles tivessem uma lucidez, que para futuramente essa lucidez fosse usada para que eles conseguissem votar mais conscientes. Mas mesmo assim, eu achei a leitura um pouco enfadonha. Eu acho que principalmente porque nesse momento a gente vive uma situação meio parecida aqui no Brasil, em questão política. A gente está muito desiludido, pelo menos eu estou muito desiludido. E eu acredito que o Saramago, quando escreveu esse livro, ele quis colocar essa desilusão desse governo que é como se não tivesse para onde a gente correr. Mas o que eu tirei desse livro é que eu achei muito interessante o fato do Ensaio sobre a Lucidez eles colocarem que aquela população ela teve que passar por todo aquele sacrifício para conseguir sair daquela alienação e se tornarem mais lúcidos. E que essa lucidez ela não é algo que você consegue e você vai ter pela vida toda. É uma lucidez que você tem que cultivar, é uma lucidez que você tem que cuidar para você não voltar a ser uma pessoa alienada. Bom, esse foi o livro escolhido para o Café Clube de Leitura do Jornal O Povo, que acontece aqui em Fortaleza. Foi o livro do mês de maio. Eu vou colocar aqui na descrição o grupo do Facebook do Café, para que vocês possam dar uma olhada, saber como é que foi a discussão. E para quem gosta de política, é um bom livro. Para quem não gosta tanto, tá um pouquinho desiludido com a nossa situação atual, eu acho que vai ser um livro meio chatinho. Mas, como a continuidade do Ensaio sobre a Cegueira, eu acho que vale muito a pena se você gostou daqueles personagens. Então é isso, se vocês já leram o Ensaio sobre a Cegueira, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do livro. Se vocês já leram sobre a lucidez, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre a lucidez.
ou se vocês pretendem ler esse livro. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal, dar seu like e comenta, que a gente sempre gosta de receber comentários, tá bom? Então até a próxima, tchau!